Bom, pessoal, vamos então para a nossa aula 11, que é o uso da vírgula entre as orações do período. Nós já vimos o uso da vírgula no período simples, né? E você vai observar que as regras se repetem, elas são muito semelhantes, né? Ok? Então, vírgula é a pontuação forte que cai nas nossas provas. Depois veremos outras também, mas particularmente na vírgula nós temos que ser doutores, né? Vamos lá. Lição 11, uso da vírgula entre as orações do período, quer dizer o quê? Como é que eu uso a vírgula entre as orações do período composto. Período simples nós já vimos, né? Vamos ver o uso da vírgula entre orações, ou seja, no período composto, quando eu uso, quando eu não uso, né? Na verdade, vai ser uma compilação, porque à medida que nós fomos vendo aí o período composto, eu já fui passando para vocês algumas coisas, né, algumas observações do uso da vírgula, né? Bom, vamos compilar então e vamos começar com o uso da vírgula entre orações subordinadas e principal. Bom, vamos ver entre as orações subordinadas substantivas, tá? Não se usa a vírgula entre oração subordinada substantiva e oração principal. Por quê? Porque lá no período simples, você usava a vírgula entre o sujeito e o verbo? Você usava a vírgula entre o verbo objeto direto, entre o verbo objeto indireto, entre o nome e o complemento nominal? Não usava. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, oração subordinada substantiva, entre ela e a oração principal, você não vai usar vírgula. Por exemplo, perguntou-lhe que horas são, né? Quem perguntou-lhe? Ele. Quem pergunta, pergunta algo a alguém, né? O que é isso aqui? Objeto direto, ó, né? Posso ter vírgula entre o verbo e o objeto direto? Não, lá do período simples. Então, aqui também não posso ter, tá? Observação. Exceção a essa regra é a substantiva apositiva, que vem separada por vírgula ou por dois pontos. Até a travessão pode, sabe? Até a travessão é aceito. Mas o que tem que ficar? Que o aposto, lá no período simples, o aposto não tem que vir entre vírgula. Aqui é a mesma coisa. O aposto, a oração apositiva, tem que vir separada ou por vírgula ou por dois pontos. Então, olha lá. Há no país uma lenda que ladrão se mata com um tiro. Ou seja, está explicando qual é a lenda, né? É um aposto explicativo, ok? Então, se tem que usar vírgula ou dois pontos. Ele tinha uma forte opinião, que vingança não vale a pena. O que é isso aí? Está explicando qual é a opinião dele, né? Esclarecendo. Né? Ok? Então tem que estar separada por vírgula ou por dois pontos. Até a travessão é aceito, tá? Se eu tivesse aqui um travessão, ele é aceito também, tá? O importante é que a positiva tem que estar separada, tá bom? Bom, uso da vírgula entre as orações subordinadas adjetivas. Opa, lembra que sem vírgula é restritiva, com vírgula é explicativa? Vamos reforçar aqui, né? Olha lá, as adjetivas restritivas não se separam por vírgula. Os negócios que estavam atrasados foram entregues aos clientes ontem. Veja que forma um subconjunto, né? Há vários negócios, mas somente os atrasados que foram entregues. Os que estão em dias estão com a empresa ainda, não foi entregue para o cliente. Então, faz um subconjunto de negócios atrasados dentro de todos os negócios, né? Então, se faz esse subconjunto, é restritiva. E se é restritiva, não há vírgula antes do pronome relativo, tá? Observação. Depois da adjetiva restritiva, pode ocorrer a vírgula se ela tiver certa extensão ou se terminar por um verbo imediatamente seguido pelo verbo da oração principal. Ó, pode, quer dizer que não é obrigatório, tá? Você pode colocar a vírgula ou não, mas é a vírgula do depois. A vírgula do antes nunca vai fugir disso aqui, ó.
restritiva. A vírgula do antes existe? Não existe. Antes do pronome relativo, nunca haverá vírgula se ela for restritiva. Pode ter lá no finalzinho dela lá, que nós vamos ver os exemplos agora, né? Então, olha lá. Os negócios que mais convinham foram entregues aos estrangeiros. Você pode usar essa vírgula porque você tem o verbo da subordinada seguido logo assim, seguido de imediato pelo verbo da principal. Então, se você tem esses dois verbos, você pode usar a vírgula. Pode. Se não tiver, também não está errado, né? Agora, veja que a vírgula de antes não tem, essa não tem, né? Na restritiva não tem. Outro, se ela for muito longa, olha lá, os negócios que mais convinham aos grandes empresários brasileiros foram entregues aos estrangeiros, tá? Então, essa daqui você pode usar porque a oração é muito longa, né? E aí, essa pausa, a vírgula é uma pausa, né? Ela é aceitável, tá ok? Então, pode ter, pode não ter. O que não pode ter é a anterior, né? A anterior não posso ter vírgula antes do pronome relativo numa adjetiva restritiva, né? Tudo bem? As adjetivas explicativas vêm sempre isoladas entre vírgulas, tá bom? Pedro e Paulo, que são irmãos, ou seja, é uma qualidade do todo, é a qualidade dos dois, né? É a mesma qualidade, não forma subconjunto, né? Compraram um lucrativo negócio, tudo bem? Muito bem. Orações subordinadas adverbiais. Sempre é correto o uso da vírgula entre as subordinadas adverbiais e a oração principal. Então, você sempre pode usar a vírgula entre a oração principal e a subordinada adverbial. Olha lá. Fiquei alegre com a ideia porque realizaria um desejo antigo meu. Causal, né? Uma subordinada causal. É a causa de eu ter ficado alegre. Então, pode pôr vírgula sem medo, tá bom? Mas, vamos para as observações das adverbiais. Observação 1. Em geral, não se usa vírgula antes de oração adverbial consecutiva do tipo o vento soprou tão forte. Então, aquela consecutiva clássica que você tem um intensificador na oração principal, né? E a consequência depois, você deve evitar. Mas dá para dizer que está errado? Não dá, né? Até porque... Olha lá, sempre é correto o uso da vírgula entre orações subordinadas adverbiais é a principal, né? Mas uma das gramáticas referenciadas no nosso concurso diz que é preferível não usar. Então, vamos adotar que, embora não esteja errado, na consecutiva clássica, que é essa com o intensificador, né? Na oração principal, nós vamos optar por não usar a vírgula, tá ok? Vamos lá. Essa observação 2 é que é a importantíssima em relação às adverbiais. É o filé mignon, então presta atenção. Se a oração subordinada adverbial vier antes ou no meio da oração principal, o uso da vírgula é obrigatório. Se ela estiver depois da oração principal, pode-se dispensar a vírgula, ou seja, eu tenho um uso facultativo. É só você lembrar lá do período simples. O que é a ordem direta? Não é lá o sujeito, verbo, objeto direto e adjunto adverbial? Sim, a ordem direta eu não uso vírgula. Então, se o advérbio está lá no final, eu não uso vírgula. Agora, se eu trouxer o advérbio para o começo, ou para o meio, ou seja, se eu deslocar o advérbio, eu uso vírgula. É lá no período simples. Aqui é a mesma coisa. Então, se a minha oração adverbial está lá no final, quietinho, lá no lugarzinho dela, eu não preciso usar vírgula. Mas eu posso usar porque é uma oração, e não é só um advérbio, é uma oração, né? Então, eu gravo assim e estou te dando essa dica. Se a oração adverbial estiver no lugarzinho dela, que é o quê? No final, ou seja, depois da principal, o uso da vírgula é facultativo.
É só você lembrar lá do período simples, né? Da regra do advérbio. Vamos ver os exemplos para ficar mais claro isso aí. Olha lá, eu tenho a oração adversativa, né? O embora, uma conjunção forte, né? Eu tenho uma subordinada, adversativa não, tem uma subordinada concessiva, né? O embora me dá concessiva. Adversativa é coordenada, né? É mais, porém, todavia, entretanto, contudo. Aqui é adverbial, estamos falando de adverbial. O embora adverbial concessiva, tá ok? Então, olha lá. Oração principal é, não venci a partida final. Essa é a oração principal, ó. Não venci a partida final. Aí, no meio da oração, ele colocou a adverbial. Então, vírgula obrigatória. Embora eu tivesse me esforçado bastante, não venci a partida final. Opa, ele antecipou a subordinada adverbial, vírgula obrigatória. Agora, quando a adverbial está no lugarzinho dela, ou seja, lá no final da oração, do período, melhor dizendo, lá no final do período, como se fosse uma ordem direta, é facultativo, olha lá. Não venci a partida final, embora tivesse me esforçado bastante. Você pode usar a vírgula ou não, né? Ok? Então, quando a adverbial está depois da principal, você, né? Essa aqui é a principal. Então, quando ela está no lugarzinho dela, ou seja, depois da principal, você pode usar ou não a vírgula. Cai muito na prova, importante isso aí, importantíssimo, tá? Orações subordinadas reduzidas. As mesmas regras que valem para as subordinadas desdobradas ou desenvolvidas, lembram? Tem que saber os dois termos. Valem também para as subordinadas reduzidas. Vamos ver a primeira, ó. Seria feio não acreditar. Esse não acreditar é uma reduzida, mas qual ela é? O que eu preciso fazer? Desdobrar. Então ela é, seria feio que eu não acreditasse, né? O que ela é? O que seria feio? Que eu não acreditasse, sujeito. Então, a subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitiva. Posso usar vírgula na substantiva subjetiva? Entre a principal e a substantiva subjetiva? Não posso. Se eu não posso usar na desdobrada, eu não posso usar na reduzida, né? O livro precioso é um caderno de capa vermelha comprado na livraria francesa. Vamos desdobrar para identificar, né? O livro precioso é um caderno de capa vermelha que foi comprado na livraria francesa. Pronome relativo, né? Eu tenho uma adjetiva explicativa, reduzida de particípio, então, se a adjetiva explicativa desdobrada eu uso vírgula, na reduzida eu também uso, tá? Chegando a bebida, fizemos um brinde ao aniversariante. Quando chegou a bebida, fizemos um brinde ao aniversariante, adverbial temporal. Então, subordinada adverbial temporal, reduzida de gerúndio, deslocada, né? Essa vírgula é obrigatória porque ela está antes da oração principal. Então, se na desdobrada eu uso vírgula, na reduzida eu também uso. Tá ok, gente? Vírgula entre as orações coordenadas. Então, já vimos tudo das orações subordinadas. Vamos ver a vírgula nas orações coordenadas. As coordenadas assindéticas separam sempre por vírgulas entre si. Ou ainda, né? Por 2 pontos ou ponto e vírgula. Até ponto final eu posso separar, né? Olhou as árvores, ponto final. Não viu as folhagens. Tudo bem, né? Tá, posso, tá? Então, tudo posso usar. O importante é que as assindéticas têm que vir separadas, tá bom? As coordenadas sindéticas separam sempre por vírgula, exceto as aditivas iniciadas por E, né? Olha lá, irritou-se o amigo, mas... o mas aqui que a gente gosta, né? Que eu pelo menos gosto. Adversidade, mas, porém, todavia, entretanto, contudo. Decora aquelas 5 lá. Coordenada adversativa, entre as coordenadas eu sempre uso vírgula. A exceção da aditiva
introduzida pela conjunção e, né? O advogado fez uso da palavra e saiu em seguida apressadamente. Tudo bem? Observação importante. As coordenadas sindéticas introduzidas pela conjunção e podem vir separadas por vírgula. Por que que está em itálico? Porque o podem quer dizer que é facultativo, né? Pode ou não, tá? Vir separadas por vírgula em dois casos, ou seja, é um uso facultativo. Quando as orações ligadas pelo e tiverem sujeitos diferentes, ó. O advogado fez uso da palavra e a população ficou injuriada. Quem fez uso da palavra? O advogado. O advogado é o sujeito do fez, né? E quem ficou injuriada? A população. É o sujeito do ficar, né? Ok? Então eu tenho sujeitos diferentes, mesmo introduzida pelo e, eu posso usar a vírgula ou não. Posso deixar sem vírgula também, tá? Quando a conjunção e vem várias vezes repetidas, constituindo a figura de linguagem que chama polissíndeto. Você lembra o que é síndeto? Síndeto é conjunção, não é? Não é a coordenada assindética, é a que não tem conjunção, a que não tem síndeto. E o polissíndeto? Poli é muito, né? Uma pessoa politraumatizada, sofreu um acidente e fraturou tudo que é osso, tudo aí, né? Então, poli é muito, então muita conjunção. Quando a conjunção e vem repetida, você pode usar ou não, né? É facultativo. Então, tá lá, ó, mesmo antes do e, porque o e vem repetido. Isso aconteceu lá no período simples, lembra? A ventania levou vaca, vírgula, e carro, e poste, e... Você vai usar vírgula. Lá é a mesma coisa do período simples, né? Por isso que até, talvez antes de você estudar essa lição 11, talvez você deva dar uma relida lá no uso da vírgula no período simples, né? A nossa lição, se eu não me engano, acho que é a 5, né? 5 ou 6, tá? Mas vê que são casados, né? E é isso que você vai ter que fazer. Você vai ter que casar o período simples com o período composto para ser doutor em vírgula. Tem que casar os dois. Tá ok, gente? Bom, vírgula com orações intercaladas ou interferentes. Lembra? Tem que saber os dois nomes, ó, intercaladas ou interferentes. Todas as orações intercaladas ou interferentes são separadas por vírgula. Exemplo, nenhuma época, garantiu o deputado, foi mais crítica do que esta. Tá? Observação, a oração intercalada pode vir separada por travessões e por parênteses. O mesmo sinal de pontuação deve ser usado no início e no final da oração, né? Já vimos isso também. Então, sugiro que o aclamemos para síndico, disse uma das velhas. Olha lá, pode ser vírgula, pode ser travessão. Ele afirmou, e eu sei muito bem disso, pode ser parênteses, tá? Desde que você feche com o mesmo sinal. Se eu abrir com vírgula, olha lá, abrir com vírgula, fecho com vírgula. Abrir com parênteses, fecho com parênteses. Abrir com travessão, eu iria fechar a travessão se tivesse alguma coisa, mas já cheguei no ponto final, então tá certo, né? Tudo bem? Agora, olha o que está errado. Eu não posso, em relação a uma oração intercalada, abrir com travessão e fechar com vírgula. Aí está errado. Você tem que usar o mesmo sinal, tá? Abre com vírgula, fecha com vírgula. Abre com travessão, fecha com travessão. Abre com parênteses, fecha com parênteses, tá? E assim chegamos ao final do uso da vírgula no período composto, casando com o seu conhecimento que você já tem. Do período simples, você tem que estar doutor em vírgula. Vírgula é a pontuação que mais cai nas nossas provas. Sabe por quê? Porque ela possui regras, e regras claras. Por isso que é fácil de se perguntar na prova, né? Os outros sinais de pontuação, que nós veremos na próxima aula, o uso é bem subjetivo, né? Então fica mais complicadinho dele de se perguntar numa prova, né?
e não dá brecha de haver contestação da solução, né? Por isso que a vírgula é o mais cobrado. Então, gente, temos que estar doutores em vírgula, tá ok? Bom, para encerrar o capítulo, falta então realizarmos juntos os exercícios, né? Ok? Então, encerramos agora a teoria e vamos partir para os exercícios. Vamos lá.